Olá, amigos, uma boa tarde para vocês, que a paz de Jesus seja em nossas vidas. Nesse nosso encontro, vamos dar um mergulhozinho raso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos ler um trecho para a nossa reflexão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E Allan Kardec faz o seguinte comentário: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós estamos falando, meus caros, sobre as bem-aventuranças, que está inserida no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados significa os felizes, dentro do conceito espiritual, mas recordando sempre que nós somos corpo e espírito. Então, toda felicidade real, felicidade duradoura, felicidade constante emana do ser interior. Por isso, bem-aventurados significa os felizes. E as bem-aventuranças é um convite profundo de Jesus para a nossa reflexão, para que alcancemos, através dessa prática, desse exercício, dessa constância em nossos atos e ações, encontrar a verdadeira felicidade interior, que é a felicidade que conta para a elevação da individualidade. Hoje nós estamos aqui como personalidades buscando um crescente para que o espírito evolua, para que o espírito se encontre como ser humano. É um trabalho de evangelização constante em nossa vida e na vida do próximo. Nesse tópico que Kardec coloca, ele está falando de relacionamento entre criaturas, relacionamento entre irmãos, da necessidade de um convívio harmonioso, de um convívio pacífico, de um convívio onde possa existir a felicidade, a alegria de conviver. E nós sabemos que a convivência nem sempre é harmoniosa. É normal? Sim, claro que é normal. Cada criatura é uma criatura distinta uma da outra. Basta dizer que hoje nós estamos nos aproximando de 8 bilhões de criaturas no planeta Terra. Cada criatura tem uma impressão digital diferente. Significa o quê? Cada individualidade é uma individualidade.
cada uma trazendo dentro de si seus anseios, as suas preocupações, as suas vitórias, as suas derrotas. Então, quando as criaturas se unem em convívio, há sempre divergência. É normal isso que aconteça, é normal. A gente vai observar que no próprio apostolado de Jesus havia divergência entre os apóstolos. Faz parte da caminhada, faz parte da evolução espiritual, mas é indispensável que haja acerto para que esse convívio seja harmônico e seja feliz. Quando Kardec fala, aqui nesse seu comentário, da necessidade da brandura e da passividade de corações, é por quê? Porque nós vamos conviver em sociedade, nós vamos conviver entre criaturas. Ninguém evolui solitariamente. É indispensável que um possa ajudar o outro em sua evolução. E como nós nos ajudaremos? É nos defrontando um com o outro, aturando cada um a sua dificuldade, a sua benevolência, extraindo da dificuldade do outro um ponto de partida para a nossa evolução espiritual, aproveitando do benefício do outro para extrair a bondade que aquela criatura tem e aprender com ela. Então, é esse convívio coletivo, enfrentando dificuldades, enfrentando tristezas e alegrias, que nós vamos evoluir. É nesse ponto que nós precisamos falar. Então, quando Kardec fala da bem-aventurança, da misericórdia, é uma necessidade constante. Por quê? Porque nesse convívio que as criaturas exercitam, vai acontecer as discórdias, vai acontecer um ferir o outro e ser ferido. E exatamente nesse ponto que é necessário acontecer a misericórdia, de acontecer a capacidade de você olhar a dificuldade do próximo e tentá-lo ajudá-lo, tentá-lo perdoá-lo na sua dificuldade, como a recíproca é verdadeira. Por isso é que no processo de reencarnação são constituídos lares, para que os equívocos passados possam agora serem lapidados, consertados, para as suas arestas aparadas, para que o convívio seja harmônico e seja feliz. Se a gente observar no próprio postulado cristão, quando Jesus convivia com seus apóstolos, Jesus tinha dificuldade com algum deles. Jesus foi traído por Judas, Jesus foi negado por Pedro, mas nem por isso Jesus deixou de perdoá-los. Se a gente lembrar bem da última ceia, Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, nos mostra que na última ceia, Jesus reunido com os 12 apóstolos, era costume da tradição hebraica eles comerem pães, cortarem os pedaços de pães, mergulhar numa tigela onde tinha ali pastas e as mãos se tocavam. Jesus, em dado momento, nessa última ceia, diz assim: uma dessas mãos que me toca há de me trair. Esse simbolismo é muito interessante, porque simboliza o quê? É exatamente nesse convívio onde existe as intimidades, onde se participam as criaturas uma próxima da outra, é que vai haver as divergências, é que vai haver as contendas. Então, quando Jesus alertava sobre isso, que uma dessas mãos que me tocam há de me trair, no convívio mais próximo, familiar, entre amigos, é que pode acontecer esse tipo de suscetibilidade. E exatamente nesse momento é que nós temos que estar atentos para ter a capacidade de ser perdoado e de perdoar. Um outro ponto dentro desse processo primitivo de Jesus, Simão Pedro. Simão Pedro o negou 3 vezes.
E por três vezes, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nas três vezes ele respondeu: sim, mestre, eu amo. Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. E apesar das três negações de Pedro, Jesus o consagrou como gerente da sua empreitada no cristianismo primitivo. Tanto que o nome de Pedro, como pescador, era Simão. E Jesus disse: você será chamado de Cefas, que em hebraico, em aramaico, significa pedra. Para nós, Pedro. Então, Simão Pedro passou a ser a base da igreja de Jesus. Jesus o perdoou. Jesus sabia que Pedro tinha as suas limitações. Jesus sabia que Judas tinha as suas deficiências. E Jesus, na cruz, uma das primeiras preocupações que Jesus teve foi socorrer Pedro, que viu que ele tinha se suicidado através do enforcamento. Então, é um exemplo muito claro de Jesus, além do próprio Mestre ter perdoado aqueles que o crucificavam. Então, é muito claro que Jesus dá um exemplo do perdão, da necessidade da reconciliação através do perdão das ofensas. De uma criatura com a outra ter a possibilidade de evoluir através desse sentimento nobre, que significa a misericórdia, que passa a ser uma síntese da caridade, porque a caridade é o amor em ação. É claro, meus amigos, não é fácil. Não vamos ser infantis de acreditar que teremos a capacidade de perdoar plenamente aquele que nos magoa. Mas também é necessário entender que só através da possibilidade do exercício do perdão, do exercício da misericórdia com o próximo, é que alcançaremos a nossa evolução espiritual. Até porque quando magoamos ou somos magoados, é muito difícil conviver com uma mágoa dentro de nós. Vamos viver sempre em sobressaltos, até que essas arestas sejam amparadas. Tem um caso do Chico, que passou com a irmã dele, para vocês observarem. O Chico, que é um espírito evoluído, mas na carne ainda suscetível às suas dificuldades. O Chico, como todos nós sabemos, ele trabalhava na Fazenda Modelo, que era ligada ao Ministério da Agricultura, e ele tinha o seu trabalho no centro lá em Pedro Leopoldo, que demandava muitas horas para ele de trabalho, através da psicografia do trabalho do Emmanuel. E o Chico tinha um cachorro que o Chico adorava aquele cachorro, adorava. Aquele cachorro estava muito doente, estava velhinho, muito velhinho, assim como eu, muito doente. E o Chico chegava da Fazenda Modelo, antes de ir para o centro, para o seu trabalho, o Chico cuidava daquele cachorro, levava um tempão cuidando do cachorrinho, para que ele pudesse se curar, enfim. A sua irmã penalizada, o que ela fez? Eu vou ajudar meu irmão, vou tirar esse encargo dele. Pasmem. Ela matou o cachorro. Isso causou ao Chico uma mágoa imensa, mas muito grande. O Chico passou a andar acabrunhado, estava tendo dificuldade na comunicação das suas psicografias. O negócio foi a tão ponto forte que o Emmanuel chegou para ele e disse assim: Chico, vamos ter
que arrumar uma maneira de você acabar com isso. Você criou uma mágoa tão grande dentro do seu coração que fez uma mancha muito preta. Isso está inibindo a nossa aproximação contigo, Chico. Você tem que ter misericórdia com a sua irmã. Ele viu e disse assim, mano, mas espera aí. A minha irmã é que faz essa loucura. E eu é que tenho que perdoá-la. O Emmanuel vira para ele, Chico, olha só, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Se você quiser se harmonizar novamente para o trabalho, para desmanchar essa mancha negra que está no seu coração, que é o órgão do sentimento, você tem que perdoá-la. Então, Emmanuel, vamos lá, o que eu preciso fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai verificar o que ela está precisando de urgente, você vai presenteá-la, vai chegar perto dela, vai pedir desculpa, vai pedir perdão e as coisas caminharão normalmente. Essa irmã do Chico, ela costurava para fora, a maquinazinha dela não estava dando mais conta do seu trabalho, das suas encomendas. O Chico, com seu saláriozinho apertado, comprou uma máquina, fez uma prestação a pagar a longo prazo, isso é uma verdade. E foi lá, entregou a máquina à irmã, os dois se abraçaram emocionadamente. O Chico pediu perdão por ter ficado magoado com ela. Os dois choraram por muito tempo, abraçados, se confortando, e dali para frente o Chico ficou bem. O que isso significa para todos nós? De uma necessidade de aplacar, de acabar com as mágoas que tem dentro dos nossos peitos, dos nossos corações. Porque se isso não acontecer, será muito difícil o convívio entre família. Nós temos convívio no lar, que é uma reunião espiritual no tempo, onde as arestas têm que ser aparadas através dos equívocos passados. Nós vivenciamos no nosso círculo de trabalho, onde passamos a maior parte do tempo entre companheiros de jornada e as dissidências acontecerão, há necessidade dessa aproximação através da misericórdia. Nós escolhemos as nossas escolas religiosas para exercitar, para fortificar a nossa caridade. As dissidências acontecerão, há necessidade da misericórdia entre os irmãos, porque cada um chega com um propósito de ajuda e nem sempre o caminho é sempre o mesmo, é o amor. Mas o ponto final é o amor. Mas muitas das vezes cada um busca um caminho diferente para chegar até o amor. E nesses caminhos acabam se perdendo e pode haver a divergência. O propósito, ele é o mesmo, mas o caminho nem sempre é o mesmo buscado. Cada um tem um caminho que entende que é o melhor para ele. Mas nunca pode haver sim divergências de opinião. Agora, a inimizade, o ódio, o rancor, não. Há necessidade dele ser revisto para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Nós precisamos de uma sociedade para evoluir. Precisamos de amigo. Quando os amigos se encontram, as mãos se tocam. E essas mãos, muitas das vezes, podem se ferir. Então, estar atento para que usemos a misericórdia de um com o outro. Meus irmãos, sabemos que não é fácil, mas temos a plena certeza que é indispensável a reconciliação, é indispensável o carinho um com o outro. A gente tem que lembrar que a misericórdia divina para com todos nós, ela é inesgotável. Isso é fato. E é fácil de provar, porque a misericórdia está incluída nas reencarnações que a providência divina nos oferece. Quantas vezes erramos, quantas vezes a providência divina nos oferece a reencarnação como uma oportunidade de voltar novamente a evoluir como espírito. É fácil? Não, mas vamos buscar
pouco a pouco, com paciência, com perseverança, trabalhar dentro da misericórdia, que é uma das bem-aventuranças, significa felicidade. Bem-aventurado é uma criatura feliz. Bem-aventurado é uma criatura realizada. Vamos perseverar nesse trabalho. E eu me incluo nesse meio, eu me incluo. Estou buscando, é difícil, eu reconheço, mas estou buscando. E dou um exemplo a vocês. Ano que vem, irei completar com a Teresa 50 anos de casado. Significa que eu venho trabalhando essa atitude da misericórdia. Um abraço para todos e um beijo no coração. Fiquem com Deus.